As novas tecnologias fizeram grandes avanços. Nós hoje tentamos distinguir entre Internet 1 e Internet 2. Internet 1 veio até 2003, mais ou menos, quando se começou a olhar que poderia haver um outro tom, uma outra filosofia. Em 2004 houve um grande seminário nos Estados Unidos capitaneado pelo O'Reilly, que é o patrono dessa ideia, na verdade, né? E aí se chamou Internet 2, ou Web 2.0. Então qual é a diferença? Na Internet 1, a internet era mais usada para reprodução, navegação, consumo, baixar coisa, quer dizer, usar. E a Internet 2 teria como característica fundamental você participar, uma interatividade onde não só você consome, mas uma interatividade na qual você produza. Então o charme maior da Web 2.0, quando bem feita, evidentemente que pode ser muito mal feita também, é que você entrando nela, você tem que ser autor. Então, no fundo, o grande atrativo chama-se autoria. Espera-se que as novas tecnologias sejam uma maneira de aprimorar a chance de autoria dos alunos. Então, vou dar um exemplo que eu acho que hoje é bastante claro. Se você fizer um blog teu, você só consegue manter o blog se você produzir alguma coisa. Se for um blog acadêmico, como é o meu, por exemplo, tem que produzir texto. Então lá eu ponho texto de 15, 20 páginas, texto pesado. Então, o meu blog não é um bom exemplo, porque é um blog pesadíssimo, entendeu? Que tem uma finalidade específica. Mas tem, por exemplo, os blogs jornalísticos. Do Josias de Souza, por exemplo, faz um blog lá na Folha de São Paulo muito interessante, que tem uma participação extraordinária. Quem participa tem que fazer comentário, tem que produzir texto, tem que ter autoria. Claro que isso é muito diferenciado. O cara pode fazer um texto bobo. Pode só elogiar, por exemplo. Mas você pode fazer coisas extremamente importantes. Então aí a coisa vai se sofisticando e vai saindo mais claro o que se espera como autoria. Uma ideia importante. Por exemplo, o professor que faz um blog e coloca seu texto lá, tem que mudar. Primeiro porque ele tem que fazer texto constantemente. Se você deixa o mesmo texto lá um ano, ninguém mais vê. Tem que ter sempre uma renovação. Segundo lugar, o professor se torna discutível, que eu acho uma das coisas mais bonitas que podia ter acontecido nessas novas tecnologias. Um professor discutível. Ele expõe suas ideias, os alunos podem comentar, os outros podem comentar, ele sai do pedestal, ele dialoga com as outras pessoas, ele tem que usar, aí está, eu acho, o grande pulo do gato, ele tem que usar a autoridade do argumento. Porque ele, como autoridade, não existe. Quer dizer, não dá para fazer um blog em que você logo diga assim, aqui eu sou autoridade, só aceito elogio. Esse blog morreu. Não dá para ser autoridade na Web 2.0. Não existe autoridade na Web 2.0. Existe participação. O problema é que muitas vezes a participação é boba, porque a gente não participa só razoavelmente, pode participar tolamente, entendeu, né? Fazer comentários bobos ou até partir para a ignorância, que também é muito comum, né? Mas você tem que fazer texto. Então, se você monta um bom ambiente de blog, você privilegia a autoridade do argumento, que aparece bem, por exemplo, na Wikipédia. A Wikipédia é um texto baseado na autoridade do argumento. Não adianta querer impor. Não adianta querer dizer, eu sou um figurão, eu escrevi um livro importante, eu tenho que ser como eu quero. Não existe isso. Tem que ser como o grupo quer, como o argumento pode se manter. Inclusive lá se chama de texto neutro, não é porque seja neutro, mas é porque as pessoas cansaram de mudar e está valendo por enquanto isso aí. Mas está sempre aberto para uma nova proposta. Então aí tem outros efeitos pedagógicos muito importantes, que é, por exemplo, ter cabeça aberta. O teu texto é necessariamente aberto, não tem como imaginar um texto final. Então você vê que muda de uma maneira assim violenta o ambiente de sala de aula. Lá tem um professor que sabe das coisas, um professor que comanda, um professor que é respeitado, que é autoridade. O aluno tem um outro papel, que é escutar o professor, tomar nota, fazer prova. Na Web 2.0 morre tudo isso aí pela raiz. Você tem uma empreitada comum. E o conhecimento, então, é fluido, é dinâmico. Então, aí a gente vê que o conhecimento só existe desconstruindo e reconstruindo. Ele não é uma bagagem fixa, ele não é um troço processado e arrumado. Ele é sempre esse tumulto, essa confusão. Por isso também se distingue bem de informação. Informação, sim, informação é conhecimento digitalizado, congelado, estabilizado. Por isso pode ser armazenado, pode ser processado, pode ser enviado, pode ser transportado. E assim, conhecimento não. Conhecimento é uma dinâmica. E a Web 2.0 também é essa ideia da dinâmica.